do Ceará e não e por que não do Brasil. Conhecemos, choramos juntos, nos emocionamos juntos com o Prêmio Jabuti, sendo que esse nome não só está sendo reconhecido hoje, é reconhecido há muito tempo. Maílson Furtado, hoje nosso secretário de Cultura, escritor, odontólogo, enfim. Nossa, quantos predicados para uma pessoa só. Então, seja muito bem-vindo. É uma grande, imensa satisfação ter você na nossa semana literária. Obrigado, né, professora e minha amiga, né, Cidinha, que alegria estar aqui, né, abraçar todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, né, os alunos, né, é uma alegria estar aqui para contribuir um pouquinho, né, falando sobre literatura, sobre livros, sobre poesia, sobre leitura, né, é uma alegria estar aqui, fico feliz por essa oportunidade, esse convite. Nós já temos esse conhecimento do seu que você ama teatro, escreve peças teatrais, suas primeiras obras trazem, né, o teatro. A gente já viu o que tem lá no seu livro Conto a Conto, nós já vimos peças de teatro, qual encantou a cidade, e não só Varjota, como as cidades circunvizinhas, por onde você andou com a sua turma, né, de companheiros, atores, né? E a gente vê esse caminho trilhado por você tão jovem. Então, conta pra gente quando foi que iniciou essa sua vontade de escrever, seu gosto pela leitura e depois como surgiu o teatro na sua vida. O gosto da leitura vem desde criança mesmo, né? Por conta da minha mãe em si, né? Desde muito pequeno eu sempre li muito. Mas sempre coisas, essas leituras voltadas para a escola, né? Principalmente. Com pedidos de professor, com textos que se voltam simplesmente para as matérias que a gente estuda em salas de aula, né? E em determinado momento na minha adolescência, também dentro da escola, eu conheci uma turma de amigos na época na escola Vadilho Peste, né? Lá no acampamento. Na época ainda era a escola estadual, né? Hoje mudou para o liceu há uma década, né? E dentro desse conhecer dessa turma, eu encontrei muita coisa com eles, né? Foi uma troca de experiência muito bacana, porque algumas dessas pessoas gostavam muito também de algumas leituras, né, diferentes, e eu também gostava de muitas coisas, assim, e a gente foi se encontrando, né, essa turma de amigos, e um amigo foi puxando o outro, né, para ler, né, para trabalhar com arte, para pensar algumas coisas. Então a gente conversava muito sobre livros, né, sobre filosofia, sobre essas coisas, né, e uma delas era o teatro. E por que o teatro, né? Naquele tempo de adolescente, a gente sentiu que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? A gente queria fazer alguma coisa juntos, né? A gente queria tanto produzir alguma coisa e também deixar alguma coisa para a cidade. Não sei se naquele momento isso era de forma consciente, né? Tão consciente assim. Mas foi a forma que a gente encontrou, né? De fazer alguma coisa artística, né? Já que na época a gente, apesar de gostar, todos gostarem de música, a gente não tocava qualquer instrumento, né? Então não tinha como a gente formar uma banda, né? A gente gostava de cinema, mas tá, ninguém tinha câmera, não tinha como fazer filme, né? Enfim, nem todos escreviam, né? Todos gostavam de ler, mas nem todos escreviam. Então, a literatura também era uma coisa que não era para todos. E o teatro era coisa possível, que era um motivo da gente estar junto, se encontrando, né? Se divertindo primeiramente, né, e produzindo arte de uma forma, na época, de forma bem amadora, bem barata, né, fazendo as coisas da forma que era possível, né, e tal. Então foi nesse momento que eu conheci o teatro, né, isso por volta dos meus 14 para 15 anos, né, e a gente começou esse movimento dentro da escola que foi se estendendo para fora
da escola e se ampliando para o que a gente hoje chama de cidade. Apesar de ser um movimento da escola, isso é interessante, ser um movimento que nasceu dentro da escola, é interessante dizer que foi um movimento que a escola se viu como palco, né? Mas essas ideias na época não eram nem trazidas pelo professor, pela escola, pelo diretor, não, foi uma ideia da gente, né? E acho que por isso que se tornou forte, né? Não foi ninguém que mandou a gente fazer aquilo, a gente queria fazer aquilo, né? E acho que desses motivos é da gente tá vivo até hoje com essa companhia, né? Esse ano já fazem 15 anos, né, desse trabalho começado lá em 2006. E aconteceram muitas coisas bonitas ao longo desses 15 anos, né? Desse trilhar com teatro. E junto disso também veio, algumas pessoas foram para um campo mais musical, outros continuaram na escrita, outros eu fui para a literatura um pouquinho de forma mais profunda, né? E tudo isso, né, apesar de a gente estar fazendo teatro ali e tal, tudo isso envolvia a leitura, né? Então a gente consome muita coisa, né? A gente pesquisa muita coisa juntos e tal, e a gente vai crescendo uma medida, um ajudando o outro, um crescendo junto de forma intelectualmente, né, buscando e pesquisando coisas, né? Que bom. Mas isso é referente a esse seu campo literário. A gente vê que um dos primeiros livros lançados por você, o qual eu tive o privilégio, né, de estar lá apresentando, foi o Conto a Conto. Eu até já confessei que é um dos livros que eu mais gosto de ler. Eu leio, releio, leio novamente, porque cada vez que eu leio, eu cresço diferente, né? Então, ali foi o primeiro filho. Dentre todos os livros que você já escreveu, quais os livros assim que foi mais marcante para você, que você tira deles assim uma grande lição de vida? Cada livro tem uma história específica, né? Cada uma tem a sua. Umas mais emocionantes, outras mais. mais. Não sei se seria simples a palavra, né? Mais burocráticas, vamos dizer assim, né? Mais regradas. O primeiro, né, que é o Sortimento, tem a história de como ele aconteceu, de como eu consegui publicar ele, foi uma saga muito, muito grande, muito dura para mim, dura até psicologicamente para mim. Foi a única vez, foi o único momento desse momento que eu vou escrever livros, quero publicar livros. Foi o único momento desse trilhar ao longo, esse ano completa 15 anos, completou esse ano passado 15 anos, né, de escritos. Foi o único momento, assim, desse trilhar que eu pensei em parar de escrever, né? Foi o único momento, né? Porque foi muito difícil publicar esse primeiro livro, porque eu não conhecia esse campo literário, esse campo de mercado editorial, esse campo de publicações, e sofri muito, né, por ser meu primeiro livro, por na época ser muito menino ainda, ser muito adolescente, não ter vamos dizer, bagagem social para ir em busca de patrocínios, essas coisas, então sofri muito com isso. Mas me ensinou muito nesse sentido de acreditar, ir para adiante, seguir, né? E depois dele foi uma consequência de conquistas, assim, né? Veio ele, o Conta Conto, e assim, bem marcante assim pela forma como foi escrita, né? Foi A Cidade mesmo, né? Não por ele ter ganho prêmio, né? Mas pela forma de escrita que foi bem complicado na época escrever ele, porque foi em parte até dolorido, né? Tem alguns trechos bem doloridos, né? Porque eu escrevi A Cidade em 2015, né? Publiquei em 2017, mas escrevi em 2015. E naquele momento estava muito estranho o clima aqui para a gente que é do interior, que é do sertão, com aquela seca que durou 7 anos. Foi muito duro para mim. E eu sempre fui muito apaixonado pelo rio, passa aqui o rio Acaraú. E eu nunca tinha visto o rio seco. Nunca. Né? Na época eu tinha 25 anos já e nunca tinha visto o rio seco. E certo dia eu vou ao rio e o rio está seco. Né? E olho para o rio e tá poeira, tá saindo poeira, né? O sol batendo e tá saindo poeira de dentro do rio. Essa imagem foi muito forte para mim, né? Imagina, dentro do rio, poeira dentro do rio. E aquilo me marcou muito. Tem até um trecho da cidade que fala disso.
né? Então, teve isso, teve algumas situações pessoais também, que caem dentro do livro também, como a morte do meu avô também, que traz algumas imagens, né? Então, foi um livro bem diferente, assim, né? Foi muito marcado pela presença do eu mesmo, dessas minhas vivências com a cidade, com o lugar, com as pessoas, né? Então, eu citaria talvez esses dois, né? Os demais livros, os outros que foram acontecendo, o Conta Conto, o Versos Pingados, o Passeio, o próprio Ele, que eu publiquei esse ano passado, são livros que foram se construindo com o tempo, né? Então, eles foram se escrevendo, né? E por conta disso eu não senti tanta essa brutalidade nessa escrita, né? Nesse processo, né? Então, por marcas pessoais, físicas mesmo, acho que esses dois eu citaria por esses motivos, né? O primeiro, a dificuldade da publicação, e esse segundo, por essas vivências que foram muito fortes na época para mim. Ótimo. Realmente, como eu acompanhei toda essa trajetória bem distante, claro, mas a gente acompanhando, até por sermos da mesma cidade e estarmos sempre cruzando nossos caminhos, né, culturalmente falando, literalmente falando, eu pude ver tudo isso, pude ver o auge, pude ver a preocupação, né, e eu fico muito feliz de hoje poder também estar vendo você trilhando um novo caminho, que é a cultura do município, que foi tão lamentada há anos passados e hoje a gente vê que ela tem assim uma trajetória bonita, não é? Década de 80, década de 90, a gente vê que não tinha espaço. A início de 2000 começou a ter assim uma brecha, né? E ali vocês foram cavando, né? Todo mundo, professores, artistas, escola em si, foram buscando esse espaço onde a escola ela não tinha o teatro, passou a ter aquele momentinho do Dia das Mães, né? Da confraternização referente a alguma data, e ali vinha a criancinha apresentando alguma coisa. Então, assim, as escolas começaram a abrir esse espaço, não é? E a gente hoje vê a cultura assim, bem espaçosa no município. E agora, com você como secretário, eu gostaria de saber assim, como está, né, os andamentos dos projetos, não só referente à literatura, mas em todo o espaço que envolve a arte. Como é que está sendo feito esse trabalho? Como você está se sentindo hoje, podendo fazer a diferença na cultura dessa cidade? Pois eu assumi esse desafio, eu digo até agora que esse é o maior desafio assim da minha vida, né? Porque esse trilhar burocrático da cultura já tem esse espaço já na década de 90 de forma legal aqui na cidade, mas só a partir de 2005 que existe Secretaria de Cultura, né? E desde esse momento eu acompanhei muito, de forma muito incisiva, cobrando muito, né, dos gestores que estavam lá, alguns muito amigos, né, outros nem tanto, mas cobrando e a partir disso, não só cobrando, mas também fazendo e tal, né? E hoje estou talvez nesse outro lado, que não sei se seria esse outro lado, né? E é interessante ver né, hoje, né, desse lado que estou, da gestão, como tudo acontece, como tudo é possível, né? E foram muitas coisas construídas ao longo de todo esse trilhar da história da cidade, né, no campo cultural, né, e realmente é aquilo que a gente estava até conversando antes, a gente, sobre a questão da semente, sobre a questão da árvore, a gente pensa, né, regar todos esses projetos, né, que estão já em andamento há muito tempo, né, desde sempre, né, que já são parte do calendário cultural da cidade, de forma muito firme, né, eventos como a Paixão de Cristo, momentos como a Semana do Município, momentos como o calendário cultural montado a partir de festivais, movimentos culturais que fiz parte, né, nessa construção também ao longo dessas últimas décadas. Então, esses momentos são importantes de fomento e outras, né, de possibilidades de criação de fomento cultural em várias áreas, né, e a gente visa muito isso à escola, né? Visa muito isso à escola de poder
ter agentes culturais voltados dentro das escolas para levar um pouco desse trabalho com arte de forma um pouco mais direcionada para os alunos, né? E tal. E a gente busca isso, né? Essa é uma proposta que a gente tenta engatinhar ela agora para poder firmar ela. E outra é essa questão desse fomento de políticas públicas mesmo, voltadas à arte em si, à criação de uma rede de livro, leitura, literatura, que isso também pauta a biblioteca, pauta as escolas, né, em si. Então seria alguma dessas propostas, né? Eu digo, né, com muito pesar, assim, que a gente estava com muitos planos ainda para firmes, físicos nesse 2021. Né? A gente estava muito esperançoso que tudo voltasse, entre aspas, ao que a gente espera, né? Uma abertura um pouco maior da sociedade, mas com essa pandemia quebrou um pouco nossas expectativas, né? Esse fechamento brusco que está acontecendo agora de forma innecessária, de forma quebrou muita gente, assim, nesse primeiro momento a gente está realinhando ideias, né, para ações de curto prazo, né? Claro que o nosso projeto é a longo prazo, mas esses projetos a curto prazo são importantes fazerem também no sentido de mostrar que a gente está aqui, a gente quer fazer, né? A gente tem coisas a mostrar desde já, né? Então é isso, né? No primeiro momento a gente está entendendo ainda esse processo de gestão e esse momento também que a gente está vendo sociedade nessas últimas semanas, né? Que está bem complicado, bem duro. E eu fiquei muito feliz quando surgiu, né, o comentário e realmente a explosão, né, de saber que a nossa biblioteca municipal, ela está na Secretaria de Cultura. Eu fiquei muito feliz porque, assim como muitos estudantes, eu estudei escola pública e eu era uma traça de livros na biblioteca municipal na década de 90. Então, assim, claro que a gente aguarda, né, e espera que tudo isso passe, que esse novo normal realmente aconteça, né, que a gente está aguardando, para que nós possamos, né, continuar essa trilhagem de motivação para a leitura na biblioteca municipal. E eu fico muito feliz dessa biblioteca estar ali, realmente num lugar específico para ela, que é a cultura. Fico muito contente. Então, referente à semana literária que nós estamos já trabalhando no município, você poderia nos dizer assim, quais são as possibilidades virtuais que os nossos alunos poderão ter referente à leitura online? Olha, Cidinha, eu vou trazer ainda da outra pergunta, a questão da biblioteca, já que você citou bem a biblioteca, né? A gente está num processo de reestruturação da biblioteca, né? A gente pegou a biblioteca de uma forma muito crítica, né? Muito inadequada ao uso, né? A gente vive no século XXI, na segunda década do século XXI, entrando já na terceira década do século XXI, né? E a biblioteca estava extremamente inacessível, em parte ainda está, mas a gente está trabalhando para que se torne acessível, né, catalogando um acervo, já que nem a catalogação do acervo a gente tem, possibilitando essa organização desse acervo para transformar ele também em cunho virtual também. A gente está tá em andamento com esse processo, né, de montar um acervo bibliográfico com trabalhos, no primeiro momento, com trabalhos, principalmente trabalhos históricos, trabalhos acadêmicos, né, de estudantes, de professores, né, sobre Varjota. Né? Então, a gente já tem muita coisa catalogada quanto a isso, né, de trabalhos de término de curso, de faculdade, monografias, artigos, né, matéria de jornais que trazem alguma coisa sobre Varjota, que já tem um material muito bacana, tanto em espécie física, né, quanto em virtual. Né? Então a gente já montou está montando, articulando esse banco, esse acervo bibliográfico na biblioteca,
para somar, né, a população que tenha interesse em pesquisas, em estudos. A gente já tem um grande material, né, a ofertar quanto a isso, né? Então, já entrando nessa sua segunda pergunta. Então, entrando nessa sua segunda pergunta, vem muito a questão do acesso, né, dos alunos, né, da gente mesmo, né, enquanto leitor, a buscar em leituras, né, de forma virtual. A gente tem muitos campos hoje dentro da internet com disponibilização de obras, né, literárias, né, com downloads ou mesmo leituras na íntegra, né, sem o download, mas é possível. A gente tem muito banco de dados quanto a isso, inclusive de várias bibliotecas do país, né, a Biblioteca Nacional serve algumas coisas disso também, e quem tem interesse em outras áreas há também, né? Então eu vejo muito a importância hoje dessa soma das duas coisas, a leitura com esse mundo realmente virtual que a gente vive, né? Eu acho que a gente tem que somar isso, né? Até porque a gente está nesse mundo, as crianças já nascem praticamente embutidas nesse mundo virtual, e é interessante a gente dizer que a leitura está ali também, né? A leitura não é só aquela coisa que está guardada lá no estante. A literatura também está na palma da sua mão, né? Está no Instagram, né? Então tem muitas páginas no Instagram, tem muitas coisas no Twitter para você ler sobre literatura, né? Enfim, tem muitas dessas possibilidades. Então eu acredito muito nessa soma, nessa busca, e o papel do professor é fundamental dentro disso, né? O professor atua como guia, né? Porque a internet está ali, né? A internet é bonitinha, por bem e por mal, né? Então o guia, né, o santo professor é importante nesse trilhar, né? Porque senão qualquer horinha ele está no caminho ali lendo e encontra outra coisa, né? Então o professor é importantíssimo nesse campo, e a importância do professor se adentrar também nesse campo, né? Falando nessas redes sociais é muito importante, eu acho muito importante isso hoje, né? Porque ter poesia, ter literatura dentro das redes sociais, né? Então, geralmente, rede social, toda uma gama de milhões de pessoas estão ali, né? E tipo, pessoas que nunca leriam qualquer coisa, né, literária, mexendo no seu celular, encontram, às vezes sem querer, um poema, e a partir dali vira-se um leitor, né? Então é muito importante por conta disso, né? Então reforço novamente essa importância de se somar essas duas, a leitura e esse mundo tecnológico que a gente vive, e o papel do professor nesse sentido como um guia, né? Muito importante. Bom, e você sabe que você é muito querido pelo universo infantil, né? Pelas crianças, não só pela sua profissão que você escolheu, né? A odontologia, pela sua didática, né? Como profissional da área, mas pelo encantamento, pela maneira também que você age socialmente, culturalmente, o teatro, a sua participação no teatro de rua, que já foi visto em vários lugares aqui do município, não só do município, mas de algumas cidades aqui do estado do Ceará, e a gente vê assim, o encantamento da criança. Então, há uma possibilidade aí de você, de repente, criar, né, produzir um livro, lançar esse livro para o universo infantil? Tem essa possibilidade? Primeiro, eu tenho alguns trabalhos, né, com, com o público infantil no teatro, né? Já tem alguns trabalhos, principalmente na rua, como você falou. A gente, ao longo desse tempo, a gente engrenou em alguns trabalhos no público infantil. Daí eu sempre tive essa dificuldade, né? Como escrever para o público infantil, né? Como estar presente lá com eles, como escrever para eles, né? Até porque grande parte dos meus trabalhos são trabalhos um pouco mais densos, né? Tem
tem tudo isso, né? Tem uma filosofia ali por trás, vem de forma mais pesada, não sei. E às vezes sofro com essa questão, né? Aí o que aconteceu? Eu tenho um poema, falando de projetos já em andamento. Eu tenho um poeminha curtinho num livro chamado Passeio pelas Ruas de Mim, que é uma fábula, né? Meio que uma fábula, que é a lenda do mosquito e da lâmpada, né? É um poeminha curtinho, né? Que tem um dizerzinho que eu gosto. Só que tava curtinho, né? Aí a minha esposa, Yane, ela trabalha com cordel, e a gente montou essa parceria, né? A partir desse mote que tem esse poeminha curtinho com essa narrativa, ela escreveu esse trabalho em cordel com esse poema, né? Então é um trabalho que está pronto, e como é um trabalho infantil e a gente necessita de trabalho editorial um pouquinho mais profundo, né, com ilustração, essas coisas, eu fico um pouco mais perdido em relação aos meus outros trabalhos, né? E a gente está em busca dessa parceria com alguma editora para ver se sai, né? Então esse é o projeto mais firme, consolidado, que é em parceria, né? É em parceria entre com esse texto inicial, essa ideia minha inicial, a partir desse poema, e esse trabalho com Yane, né? E ficou bem legal, né? Acho que traz uma questão bem legal, é uma espécie de fábula, né? E falando também um pouquinho do sertão, que é uma coisa que eu gosto demais, né? Então seria isso. No mais, não tenho ainda projetos individuais meus, propriamente só meus, não. Tenho ainda essa dificuldade, mas pelejo, né? Pelejo sempre é uma área que gosto muito, leio muito livro infantil, eu adoro livro infantil, né? Eu compro muito livro pro Fernando, né, meu filho, né? Eu compro dizendo que é para ele, leio e depois eu deixo na estantinha dele lá. Adoro e é isso, né? Acho que é um campo importantíssimo, né? Bom, depois de ouvir, né, essa possibilidade, né, de futuramente a gente ter esse livro voltado a esse público infantil, eu gostaria que você deixasse sua mensagem aqui para os nossos alunos da Escola Deputado Manuel Rodrigues do 5º ano, que também amam tudo referente a você, que tem aquele gosto pela leitura também, e que gostariam de ouvir de você uma mensagem na Semana Literária. Mais uma vez, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, ter esse momento da forma possível, né, da gente tá junto hoje, estar presente hoje, né, queria muito estar na escola, nos corredores aí, conversando com vocês e tal, mas é a forma possível, né, de estar presente, é assim, então estamos cá da forma que é possível, né, e é isso, né, parabenizar vocês pelo projeto em si, pelo evento em si, que acredito que está sendo feito com o maior carinho do mundo, e deixar essa mensagem de buscar a leitura, né? Buscar esses novos mundos, né? A leitura mudou minha vida, né? Eu digo sempre que os livros, que a leitura foram os meus primeiros olhos para o mundo, né? A partir do momento que eu encontrei os livros, encontrei a leitura, a literatura, eu comecei a pensar do meu jeito, né? Por isso os meus primeiros olhos para o mundo, né? Então eu comecei a pensar, comecei a entender que eu podia dizer o mundo da minha forma, e por isso comecei a escrever, né? Então a importância da leitura, né? A importância da literatura, a importância do livro, né? E como eu disse, o livro não está presente só no objeto livro, né? No equipamento livro, né? Está presente no computador, no celular, na TV, enfim, está em todo canto. Está em muro de rua hoje, né? Tem muitos poemas espalhados em muro de rua e tal. Então, essas possibilidades de encontrar literatura, né? Onde seja possível, né? Então é isso. Desejo a vocês que vocês continuem nessa busca, nessa pesquisa sobre livros, sobre literatura, para vocês realmente encontrarem esse caminho bonito que a arte, a literatura traz para a gente, né? Então é isso.
né? Tudo isso vai passar, esse momento difícil que a gente está aqui vivendo vai passar, né? Tudo isso vai ficar bem e a gente vai estar de volta se encontrando, conversando sobre livros, declamando poemas, né? Fazendo um momento bem bonito. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, Mário Furtado, pela disponibilidade de participar da nossa Semana Literária. É um grande prazer, uma grande honra ter você conosco nesses momentos, né? Essa live que você se prontificou a realizar conosco, então, nosso muito obrigada. Quero também parabenizar o seu trabalho, que você vem desenvolvendo esse trabalho, não apenas esse ano 2021, esse trabalho com a cultura você desenvolve, como você mesmo disse, desde 2006. Isso antes de 2006, você já vinha desenvolvendo como aluno, né, como cidadão, como vizinho, né, amigo, ou seja, você já estava conduzindo as pessoas para esse caminho da cultura e hoje nós temos o privilégio de tê-lo como nosso secretário de cultura, que para nós é uma grande honra. Então, o nosso muito obrigada a você pela disponibilidade. Foi maravilhoso ter esse contato, esse momento com você, conhecer mais um pouco das suas obras, conhecer um pouco mais da sua história e ver o quanto você é importante e grande para a cultura desse município. Muito obrigada. Prazer é meu, Cidinho.